falar a respeito de nós. E é por isso que no nome de Jesus eu gostaria de usar a Bíblia para estar explicando como é que nós trabalhamos, por que célula, por que nós entramos na casa da pessoa, por que nós oramos em casa, por que nós temos o culto apenas uma vez a semana e todos os restos do dia nós investimos pesado em células. Porque nós acreditamos que é nas casas que o Senhor tem mais para fazer na nossa vida. Nós sabemos e nós acreditamos que cultuar a Deus é algo muito importante e algo muito louvável. Porém, você ter apenas um dia na semana para cultuar a Deus, nós também achamos que é muito pouco, né? Nós não podemos esperar eventos, nós não podemos esperar conferências, nós não podemos esperar, aleluia, acampamentos, para poder adorar o Senhor com intensidade. Não, nós adoramos o Senhor todos os dias. Quando não estamos no culto, nós estamos em casa, aleluia, reunidos. E é no nome de Jesus que eu convido os irmãos então a abrir a sua Bíblia, se você trouxe comigo, em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler aqui o versículo de 1 a 12. Nós vamos entrar numa história linda. Eu particularmente sou apaixonado por essa história, pelo que o Senhor fez na vida deste homem, pelo que o Senhor, como o Senhor agiu na vida de um gentil ou de um geteu. Amém? Vamos ler então 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 12, que diz o seguinte: Mas uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para de lá de trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome, ou o Senhor, dependendo da tradução, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina, ou seja, lá em cima, em um lugar isolado. Ussá e Aarô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aarô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Ussá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Ussá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Ussá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, em outras palavras, Davi também pode, em outras traduções, Davi ficou com medo, porque o Senhor havia rompido contra Ussá, e chamou aquele lugar de Pérez Ussá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Aleluia, glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor, meu Pai, venha usar através dessa palavra para o Senhor nos ensinar, para que nós possamos sair daqui edificado, rico e transbordante na Tua presença, na Tua palavra, meu Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós temos aqui então uma história que aconteceu um tempo quando Israel tinha perdido a tua arca da aliança para os filisteus em um confronto, em uma guerra. Naquela época, a arca da aliança ela tinha uma importância enorme para o judaísmo.
era um símbolo de talvez mais alta patente que o povo judeu tinha, aleluia, para adorar ao nosso Deus. A Arca da Aliança, como os irmãos sabem, tinha 3 coisas lá dentro: a tábua da lei, o maná que vinha do céu ou que nascia do chão, e a vara de Arão que floresceu no deserto. De tal maneira que esses 3 elementos que havia dentro da arca, em outras palavras, eram os 3 elementos que faziam com que o povo de Israel tivesse a certeza de que ali havia a manifestação de Deus. Além desses 3 elementos que tinha na arca, sobre a arca havia uma tampa, que era chamado de, alguém sabe, lembra do nome da tampa que havia na arca? Propiciatório. Era a tampa que tampava a Arca da Aliança. E nesse propiciatório tinha 2 anjos, um de frente com o outro, com as suas asas cobrindo os teus ossos, encostando uma ponta na outra. E nessa tampa, todas as vezes que o Senhor queria se manifestar a Israel, ele descia para a tua Shekinah ali, bem em cima, no centro da tampa da Arca da Aliança. E o povo, todas as vezes, uma vez ao ano, adorava e glorificava ao Senhor, para a honra e glória do teu nome. De tal maneira que a Arca da Aliança, para aquele tempo, era realmente o símbolo da graça de Deus manifestada para os judeus. E abre aqui um parêntese para falar sobre os elementos que tinham lá dentro: a tábua da lei, que era a tábua da palavra do Senhor. Tudo que estava escrito ali naquela tábua foram palavras que vieram do nosso Deus. Em outras palavras, se eu puder traduzir de uma maneira didática, a tábua da lei é como se tivesse a representação maior do nosso Pai Criador. Como a Bíblia mesmo diz, que Deus criou todas as coisas através da tua palavra. De tal maneira que a palavra de Deus para toda a criação é uma lei, é uma autoridade. E quando nós lemos ali que tinha uma tábua da lei representando ali dentro da Arca da Aliança, nós entendemos que também ali então havia o que? A palavra de Deus. Da mesma forma também tinha o maná. O maná, para que os irmãos, não sei se os irmãos sabem da história, mas o maná era o alimento que o povo recebia todos os dias no deserto. Todas as manhãs, quando uma família levantava, quando o pai levantava e saía da sua tenda, todas as manhãs havia ali um conjunto, ou um grupo, um conglomerado de pães, ou um maná, que servia para alimento para a sua família, para o seu povo. O interessante é que esse maná ele deveria ser consumido no mesmo dia. Se deixar para consumir no outro dia, a Bíblia nos diz que ele fedia como se fosse um animal morto há mais de 7 dias. E aí o interessante é que vem Jesus, aleluia, nos ensinando no Novo Testamento que ele é o pão da vida. Ele é o alimento que veio do céu para nós. Então eu entendo que o maná, em outras palavras também como está citado, dentro da Arca da Aliança, é como se nós tivéssemos então a representação do Filho de Deus aqui na terra, o nosso pão, o nosso alimento. Da mesma forma, tinha o terceiro alimento, que era a vara de Arão que havia florescido. A vara de Arão era como se fosse a manifestação de um milagre de Deus que aconteceu em uma terra morta, em um deserto. Deserto não tem água, deserto não tem terra fértil, deserto é apenas areia. E aí quando nós vemos que dentro da arca não tinha uma vara que havia florescido no deserto, eu começo a entender que essa vara ela tinha a mesma função do Espírito Santo na nossa vida. Um Espírito que é poderoso o suficiente para levar vida aonde não tem vida. É um Espírito tão forte e tão forte em si, né, que é o nosso Deus, que ele tem a capacidade de florescer em um ambiente aonde não existe chance de ter vida. Então eu entendo e vejo que a presença do Senhor representada na Arca da Aliança, ela tinha realmente um verdadeiro símbolo de muita importância para o judaísmo. E hoje, com toda a história já narrada, com toda a história que já aconteceu, nós podemos então entender e crer de maneira mais clara que também naquele tempo, com a Arca da Aliança, nós tínhamos então a manifestação do nosso Deus. Do nosso Deus manifestado na forma da palavra, na forma do maná e na forma do Espírito Santo. Glória a Jesus. Mas não quero ficar preso apenas na arca.
quero falar também com quem estava a arca antes dela chegar na casa de Obed-edom. A Bíblia fala que a arca estava na casa de um moço, de um levita, e ela deixa bem claro que ele era um levita, e fala da região que ele era, da colina. E esse homem era chamado de Abinadab. Abinadab, a Bíblia fala que ele recebeu essa arca e ela ficou na casa dele durante 20 anos. Por 20 anos, aquela arca ficou ali na casa dele e não tem nenhuma manifestação, ou pelo menos não tem nenhum escrito na Bíblia, de que o que o Senhor fez na vida dele. Pelo contrário, a Bíblia apenas fala que ele tinha 2 filhos, Aiô e Ussá. E um desses 2, Ussá, faleceu ou morreu quando encostou na arca. E o mais interessante é que Abinadab era levita. E os levitas, eles podiam encostar na arca. Eles tinham essa permissão de encostar, por quê? Porque os levitas, eles por si só eram uma tribo que não tinha uma terra. Era uma tribo que o Senhor tinha os separado para que eles não pudessem viver em um lugar fixo, mas pudessem estar espalhados por todo Israel. Era como se Deus dizendo: olha, eu não tenho um lugar fixo para ficar, eu estou em todos os lugares. E a representação desses lugares estão nos levitas. Os levitas eram realmente aqueles que trabalhavam em prol da obra, em prol daquilo que, vamos dizer assim, para que todas as coisas pudessem cooperar para a manifestação do nosso Deus naquele tempo. De tal maneira que, quando o Sá tocou na arca, se a gente usar pela palavra, o Sá não estava errado. Ele tocou porque ele era um levita, e a Bíblia permitia um levita tocar na arca. Só que o mais interessante, o que me fez perguntar para Deus o porquê que Deus o matou, ou porquê que Deus entendeu ali como irreverência, eu não posso simplesmente focar na pessoa de Ussá, eu tenho que entender todo o contexto. E aí, para entender todo o contexto, eu preciso tirar um tempo aqui para entender um pouco sobre a vida de Obed-edom. Quem foi Obed-edom? O teu nome, Obed, né? Ele diz que ele era filho de um rapaz chamado Obed, até porque esse nome ele era passado de pai para filho. Então, se Obed tinha esse nome, era porque seu pai também chamava Obed. Agora, Edom não era o sobrenome, Edom era a sua região. Ele era um edomita, ou em outras palavras, como a Bíblia nos refere em Samuel, ele era um geteu. Geteu era de origem filisteia. Para que os irmãos possam entender, quando Golias estava lutando contra Davi, Golias era também dessa mesma terra dos geteus, né? Então, Obed, para aquele povo, para aquele tempo, ele também era um gentio. Ele não era um judeu, ele era apenas um gentio que vivia na região de Israel, ali mais para o sul. E aí o interessante é que a história, a Bíblia não vai contar, mas a história vai narrar. Professores, filósofos, historiadores vão contar um pouco sobre a vida de Obed. E quando nós vamos ler, nós vamos entender que Obed era um homem que tinha uma grande dificuldade na sua vida. Sua esposa era estéril, toda a sua criação, todos os animais que ele tinha eram estéreis, o seu campo era estéril e a sua casa era pequena. Obed, em outras palavras, era um homem que passava por grandes dificuldades financeiras. Era um homem que não tinha uma esperança em prosperar. Aí você pergunta para o Murilo, por que ele não tinha esperança em prosperar? Porque todo o seu trabalho terminava em esterilidade, né? Eu fico imaginando, e eu creio que Obed ele tinha alguns animais ali na sua fazendinha. Eu acho que ele tinha um casal de bode e cabrito, como ele também tinha um casal de porco, como ele tinha um casal de boi, uma vaca. Só que o interessante é que ele tinha esses casais, mas por mais trabalho, por mais esforço que ele fazia, esses animais eram estéreis. Esses animais não podiam então desenvolver, não podiam multiplicar. Agora, meus amados, pensa comigo, né? Imagina você ter um bode, uma cabra na sua casa. O tanto de trabalho que esse animal deve dar, o tanto de loucura e de correria que você deve fazer para que esse animal se mantenha no seu controle, né? Agora,
O final ainda não era só o trabalho. O problema é que além do trabalho, esse bode, essa cabra não podia produzir nada. Era tudo estéril. E aí você pensa, então eu vou matar. O problema de matar, que você só come ele uma vez. Né? Matou, comeu, acabou. E aí, qual que é a esperança que Obed então tinha? Então imagina você trabalhar todos os dias da sua vida para cuidar de um casal de cabra e bode, todos os dias esse casal dando trabalho danado na vida dele e no final não produzir nada. Da mesma forma, imagina que ele tinha um porco. Por que porco, Will? Porque porco dá trabalho também, não dá não, meu irmão? Não, porco come demais, porco fede, porco é sujo. Agora imagina você estar cuidando de um animal fedido, aleluia, um animal que come demais, mas um animal também que não produz nada. O interessante é que também, isso aqui eu estou conjecturando, é claro, eu acredito que Obed também tinha um casal, tinha um boi e uma vaca. Mas do que adianta você ter uma vaca que não produz leite? Porque vaca só produz leite se ela puder ter filhos, filhotes. Né? Vaca não produz leite aleatório. E aí agora imagina você ter um casal de animais ali, um boi e uma vaca, na esperança de que um dia esse animal possa ser o seu alimento, possa ser então o seu sustento, mas esse animal também era estéril. E aí a gente se pergunta assim, então quem que era Obed? Por que a arca da aliança foi parar na casa de Obed? E aí é onde vem, sabe, as coisas, os mistérios de Deus. A Bíblia vai falar que a arca ficou na casa de Abinadab, um levita, um homem que em toda a sua infância, em toda a sua adolescência, na fase adulta, estudou a respeito do Deus eterno, do Deus que livrou o teu povo da mão dos egípcios, de um Deus que fez milagres ali no deserto. Então ele aprendeu de tudo a respeito desse Deus. Mas o mais interessante é que a Bíblia não relata nada. Porque não é porque Obed recebeu essa arca com alegria, que essa arca não deu trabalho para ele. Como eu já disse antes, havia uma lei. E a lei dizia que só os levitas podiam tocar na arca. Ou seja, Obed não sendo levita, como que ele tocaria na arca? Então imagina aquela coisa gigante no meio da sala de Obed, e ele tem que se desviar. Passar ali por baixo, não posso encostar porque senão eu vou morrer. Né? Passar de ladinho ali, mulher, para cuidar minha, não passa não, senão você vai ser morto com um saco. Por quê? Porque a arca é grande. E eu acredito que a casa de Obed não era grande. Porque Obed não era próspero. Obed não tinha nada. Tudo que Obed tinha era esterilidade. Tudo que Obed tinha era um casal de animais que não produziam nada. Tudo que Obed tinha era a sua esposa, que naquele momento não tinha frutos nenhum. Não tinha prosperidade para Obed. Da mesma forma que então eu acredito que a casa de Obed então, era bem pequena. E a arca devia dar um trabalhão ali para ele cuidar. Né? Imagina, você tem que passar ali de lado, ali, quer chegar lá na cozinha, aí tem um negócio gigante na sua frente, você, como é que eu vou lá? Não posso nem encostar. E aí eu acho interessante que uma célula é algo semelhante também. Uma célula é um negócio, é uma reunião de grupo de pessoas que é lindo, é maravilhoso, é presença de Deus. Mas ao mesmo tempo não é algo simples que não dá trabalho. Não é algo que é feito simplesmente em que os irmãos chegam lá com toda a alegria, toda a força do mundo e vão embora e a casa fica por isso só. Não, eu acredito que dentro de um projeto de célula existem trabalhos, existem desafios que às vezes a gente tem que ali nos desviar para que a gente não possa então fazer com que esse movimento, com que esse grupo celular se acabe. E da mesma forma aconteceu na vida de Obed. Ele tinha que se desviar, ficar numa posição para que ele não pudesse encostar na arca, para que a arca não viesse também se tornar um peso na vida dele, para que ele não pudesse então deixar a alegria sair do teu coração. Né? E eu sei que célula, principalmente para o líder, principalmente para os anfitriões, ela não é apenas um ambiente de alegria, mas é um ambiente de trabalho. E faz parte. Né? Faz parte você trabalhar em prol de um ambiente como esse. Faz parte você ter uma casa arrumada. Faz parte você receber os irmãos com alegria. Faz parte você se alegrar quando vem pessoas para a tua casa orar. Mas também eu quero dizer que faz parte também ter o trabalho de cuidar disso.
Faz parte, sabe? Não é algo simples, algo que nós simplesmente deixamos acontecer. Nós precisamos também estar com o coração, sabe, disposto, no coração, no encargo de fazer com que o ambiente, então, sabe, seja um ambiente de alegria. E aí é onde entram os maiores desafios, é onde entram as maiores lutas para que uma célula, então, possa acontecer de maneira constante. Por quê? Porque tem pessoas que no meio do caminho que encontram as dificuldades como essa e desistem. E aí quando desiste, sabe, todo aquele grupo, ele acaba morrendo, ele acaba acabando, toda aquela alegria semanal que acontece, ela acaba sendo levada a procurar outros lugares. Por quê? Porque desafios e lutas acontecem. Para você manter uma célula dentro de uma casa, não é simplesmente algo fácil. Existem lutas, existem mudanças. Agora o que eu acho mais interessante é que essa mudança, ela não vem do nosso esforço. Ela vem, uma mudança que vem do nosso Deus. Amém. Eu ouvi uma história do pastor contando que havia um casal. Isso é interessante porque essa história ela aconteceu de uma maneira similar também lá em Nava. Havia um casal que não era crente, que não conhecia a palavra do Senhor, mas foi visitar uma célula. E quando eles visitaram essa célula, apaixonaram de primeira. Uma alegria, uma oração, comida e tal. De tal maneira que eles chegaram no líder, no discipulador e falaram assim: olha, eu quero ser anfitrião também de uma célula. Quero uma célula na minha casa, eu quero. E o discipulador tentando ali, sabe, contornar a situação, mas o casal estava convicto que eles queriam ter uma célula na casa deles. E aí, o que aconteceu? Foram ter uma célula na casa deles. Começaram o trabalho na primeira semana, aquela alegria, segunda semana, aquela alegria e tal. Só que tinha um problema. Aquele casal brigava todos os dias. Aquele casal tinha uma treta entre eles, que todos os dias havia estresse. Todos os dias eles brigavam. E aí quando eles começaram com a célula, o que eu acho interessante na história é que no dia da célula, esse casal não brigava. Então, vamos supor que a célula era na sexta. De sábado a quinta-feira tinha briga em casa, mas na sexta-feira eles não brigavam mais. E a justificativa era: não, hoje tem célula, hoje eu preciso de um ambiente de paz na minha casa, eu preciso da minha casa arrumada, então hoje nós não vamos brigar. O marido vinha brigar, a mulher ficava assim: não, hoje eu não vou brigar, nós vamos brigar amanhã. E essa história é uma história verídica. Tudo isso por quê? Porque eles colocaram no coração deles de receber, né, uma célula na tua casa. Então eles colocaram isso como um desafio. Nesse desafio, eles então pararam de brigar um dia na semana. E aí perceberam que eles não brigavam um dia na semana, mas de sábado a quinta-feira era briga todos os dias. E aí esse casal, percebendo que a sexta-feira da vida deles era um dia muito alegre, era um dia muito feliz, era um dia trabalhoso, era um dia que tinha que arrumar a casa, era um dia que o marido e a mulher tinham que se juntar ali para ter um ambiente legal, mas era um ambiente muito feliz para eles. Eles não brigavam nesse dia. De tal maneira que a mulher, ela simplesmente conversou com o marido: olha, a gente conseguiu ficar um dia sem brigar. Será que a gente consegue ficar 2 dias sem brigar? Vamos brigar só 5, né? E aí o marido ali: a ideia é boa, vamos. E aí eles entraram nesse acordo. E é interessante que assim, acordo para a mulher é de uma forma, para o homem ainda tenta dar uma maneirada, a mulher dá não. E aí a história diz que o homem às vezes queria dar uma brigada, a mulher falou: hoje nós combinamos que não vai brigar não, vamos brigar amanhã. De tal maneira que isso na semana deles passava a ser algo rotineiro. 2 vezes a semana eles não brigavam, as outras 5 eles brigavam. E aí eles foram percebendo, isso é uma mudança que eles foram percebendo, não de uma maneira drástica, mas de uma maneira, sabe, lenta, mas foram percebendo. E que eles chegaram à conclusão: olha, a gente já não briga 2 vezes na semana, vamos tentar mais um dia, vamos ficar 3 vezes na semana sem brigar, e nós vamos brigar 4 vezes só. E aí, interessante que o marido falou assim: o marido pelo visto era o que mais gostava de encrenca, né? Que ele era o que mais lutava. Mas o marido falou: então vamos. E aí, no decorrer da história, resumindo a história, eles ficaram esses 3 dias sem brigar, né? Tudo isso
deles, e não olharam se a casa deles era grande, não olharam se a casa deles havia prosperidade, se não havia, eles não olharam se o casal estava brigando ou não estava brigando, eles receberam a cela, ou em outras palavras, eles receberam a arca da aliança na sua casa. E essa arca da aliança foi recebida com tanta alegria, que naquele dia, no dia específico da célula, eles deixaram de brigar. E aí foi passando o tempo, um dia foi se tornando 2 dias foi se tornando 3, e aí foi passando o tempo, 3 foi se tornando 4 foi se tornando 5 foi se tornando 6, até o ponto que eles chegaram no mesmo discipulador e falaram assim: eu preciso testemunhar. E aí o testemunho era que eles não brigavam mais, eles não discutiam mais por coisas bobas. É claro que um casal tem discussões, tem DRs, isso é óbvio, mas as suas discussões pararam de ser aquelas discussões bobas. Tudo isso porque um dia a célula entrou na casa deles. Tudo isso porque um dia eles começaram a receber pessoas na casa deles, pessoas que oraram por eles, pessoas que oraram entre si, pessoas que louvavam a Deus, pessoas que buscavam a Deus. E tudo isso, aleluia, foi fazendo com que a vida deles pudesse ser mudada. Da mesma forma, eu acredito que foi o que aconteceu com Obed-Edom. A Bíblia não fala que Deus deu ouro, deu prata para Obed-Edom. A Bíblia não fala que o rei mandava coisas para Obed-Edom. A Bíblia fala que o Senhor em tudo abençoava, em tudo o Senhor o abençoou, em tudo que ele tinha. Então, se eles tinham um casal de bode que não dava filhos, começou a ter filhote. De tal maneira que o casal de porco que não podia ter filhote, começou a ter filhote. De tal maneira que o boi e a vaca não podiam ter filhotes, eles começaram a ter filhotes. E aí eu começo a entender um agir de Deus. O agir de Deus em gerar. Deus não precisa do ouro. Deus não precisa da prata. Deus não precisa da sua melhor performance. Deus precisa de apenas uma oportunidade de gerar. Deus gerou desses animais a oportunidade de que esses animais pudessem ser o sustento de Obed. Da mesma forma que foi quando Deus gerou naquele casal uma oportunidade de que a célula podia ser o início da transformação daquele casamento, daquele relacionamento. E aí o mais interessante é que a Bíblia fala que o rei ouviu que Deus estava os abençoando. Foram 20 anos na casa de Abinadab e um silêncio total. Mas em 3 meses a vida de um homem foi mudada de uma maneira tão grande que o rei ouviu. E aí o rei não simplesmente ouviu, mas o rei também foi até lá para levá-los, para buscar. A princípio para buscar a arca. E aí eu vou entrar num outro ponto, que é o nosso propósito. O nosso propósito como igreja não é apenas levar uma célula. O nosso propósito como igreja não é simplesmente entrar apenas numa casa e ficar lá por um prazo indeterminado. Nós temos um propósito com a célula. Nós temos um objetivo com a célula. Nosso objetivo com a célula é o quê? É levar mais em outros lugares. Levar de uma célula, fazer a segunda célula, da terceira célula, a quarta célula. Mas tudo isso com apenas um começo, em uma casa. Da mesma forma aconteceu na vida de Obed-Edom, da mesma forma aconteceu neste casal. Uma célula que entrou numa casa, mudou todo o ambiente, chamou a atenção da liderança, e a liderança então pegou esse casal, os treinou com curso, com o CTL, que são os cursos que nós temos, e os enviaram para uma outra casa, para uma outra nova célula. E aí, olha o que a Bíblia vai falar sobre o que aconteceu na vida de Obed-Edom. Quando o rei ouviu falar que Obed-Edom então estava sendo grandemente abençoado, o rei levanta sua caravana, como nós lemos, 30 mil soldados, 30 mil pessoas foram até a casa de Obed-Edom para buscar a arca. E aí o que eu acho mais interessante, que quando esses soldados foram lá buscar essa arca, eu vejo o rei convidando Obed-Edom a vir morar no palácio. E a prova disso vai estar lá em 1 Coríntios 26, capítulo 4 ao 8. Quando nós vamos ver que Obed-Edom, então, já tinha abandonado a tua casa e estavam morando dentro do palácio, a serviço do rei e ao serviço também da obra. E aqui que eu acho mais interessante, Obed não podia trabalhar na obra. Obed não era um levita. E aí onde as pessoas mais perguntam, eu não consigo ver a graça de Deus no Antigo Testamento, que é só lei.
isso aqui é uma graça, isso aqui é um favor imerecido. Como é que um gentil pode então trabalhar agora ao lado dos levitas? Como pode alguém que não tinha herança de uma promessa, pode agora estar morando dentro de um palácio? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque a presença de Deus entrou na casa de Obed. Da mesma forma, eu creio que a presença de Deus, ela pode mudar a nossa vida, se a gente deixar ela entrar na nossa casa. É por isso que eu creio muito nesse ministério de células. Por quê? Porque célula é um ambiente onde não vou à igreja, a igreja vem até mim. É um ambiente onde eu não me desloco para cultuar a Deus. É um ambiente onde eu abro a minha casa e pessoas vêm cultuar a Deus na minha casa. Não é um culto, é um grupo, é uma reunião onde compartilhamos a palavra, é um grupo onde nós oramos uns pelos outros, é um grupo onde nós temos uma comunhão uns com os outros, mas é um grupo que também cultua ao Senhor. E da mesma forma como Deus mudou na vida de Obed-Edom, da mesma forma que Deus mudou na vida daquele casal, eu acredito que Deus tem mudado a vida de cada um aqui, ou na vida de cada um daqueles que receberam uma célula em sua casa, ou que se determinaram a participar de uma célula. Por quê? Porque é nesses ambientes que existem muita oração, é nesses ambientes que existem muito compartilhar da palavra, e é nesse ambiente que existe muito poder de Deus. E é através desse poder que tudo muda. É através desse poder que tudo pode acontecer na vida de alguém. E eu tenho observado a maneira como Deus tem agido aqui neste país, sabe, de uma maneira, sabe, rápida. Deus tem um grande objetivo neste país. Deus quer ganhar essa nação como essa nação nunca foi ganha na vida. Deus tem um projeto de avivamento neste lugar. Só que esse avivamento não é um avivamento em praças públicas, não é um avivamento feito em estádio de futebol, não é um avivamento feito apenas em prédios para a gente chamar de igreja. Não, é um avivamento que Deus quer fazer na sua casa, Deus quer fazer na minha casa, Deus quer fazer na nossa casa, na nossa célula. É um ambiente que Deus vai fazer tudo para que eu e você possamos ser abençoados. É um ambiente para que eu e você possamos então entender mais do poder de Deus. O culto é um lugar onde nós adoramos a Deus, mas de uma maneira individual, mesmo em conjunto. A célula é um lugar onde nós adoramos a Deus em conjunto. É lá que compartilhamos, é lá que nós oramos uns pelos outros. É lá que nós entregamos as nossas orações na vida daquele que não conhece. E é por isso, meus amados, que eu já vou até encerrar por questão do tempo. É por isso que hoje, sendo o primeiro culto em Newcastle, eu não poderia trazer uma outra mensagem aos irmãos, a não ser, sabe, uma mensagem de apresentação. Nós do ministério, nós não queremos aqui fazer competitividade de igreja, nós não queremos aqui falar que o nosso ministério é melhor, nós não queremos aqui criticar outras igrejas, outras denominações, não. Nós queremos entrar na sua casa, nós queremos pregar o Evangelho de Cristo, nós queremos pregar o Evangelho da graça para você, na sua casa. Por quê? Porque nós acreditamos que é na sua casa que haverá uma grande mudança de vida. É na sua casa que haverá uma grande manifestação de Deus. De tal maneira que hoje, há 1 ano e meio atrás, éramos apenas uma célula pequena lá em Dublin, na minha casa. Hoje, eu sem muito esforço, apesar de ter trabalhado bastante, hoje nós somos muitos. Nós temos um irmão aqui, o irmão Cleberson lá de Enes, que eu não precisei conhecer ele, não precisei enviar ele, mas ele, conhecendo o projeto, conhecendo a visão da célula, ele mesmo determinou que na minha casa teria uma célula. Por quê? Porque ele crê e sabe que uma célula pode mudar a tua casa, pode mudar a tua família. Da mesma forma, nós temos aqui o irmão Elielto, que ele abriu uma célula na casa dele. Eu conheci o irmão Elielto há 1 ano e meio atrás também, sabe, mas ele já viu com a convicção. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas uma célula eu quero liderar. Por quê? Porque ele sabe que uma célula é um ambiente onde existe poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A irmã Luciana, sabe, que tomou por atitude, por vontade própria, lá em Gorte, falou assim: na minha casa tem que ter uma célula. E teve, e vai ter mais dias, no nome de Jesus. Uma célula para criança, a primeira célula, sabe, de crianças aqui no país. E nada
nós fazemos, é isso com que nós trabalhamos. Nós não queremos ser melhor que ninguém, nós não queremos ser maior que ninguém, nós queremos apenas pregar o Evangelho, nós queremos apenas entrar na tua casa com a palavra de Deus. Da mesma forma como Davi bateu na porta de Obed-edom, Obed-edom era estéril, Davi entrou com a arca da aliança. Também nós queremos entrar. E da mesma forma como Davi foi buscar a arca da aliança e levou Obed-edom para o reino, nós também queremos fazer. Nós queremos entrar na tua casa, nós queremos orar por você, nós queremos te ensinar e nós queremos te enviar para que você também possa ser um canal de bênção em outra casa. É assim como nós trabalhamos. Né? Amém? Fique de pé, vamos encerrar. Eu não consigo enrolar mais por causa do Nós estamos aqui nessa vontade de crescer o reino na Irlanda. Nós estamos aqui sem olhar para críticas, nós estamos aqui sem olhar para o que vão